Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Alguns dias atrás eu gravei uma aula ao vivo mostrando como fazer uma ferramenta para cálculo de empréstimos ou financiamento. Lá a pessoa poderia colocar o valor da parcela, prazo, taxa de juros e a data inicial, e ele já automaticamente trazia lá todas as parcelas subsequentes ali com seu respectivo valor e o saldo devedor mês a mês. Naquele dia eu comentei que daria para fazer tudo isso somente usando o Excel. Por que eu fiz a aula mostrando com o formulário do VBA? Porque uma pessoa me pediu isso, o Marcelo Adriano, que acompanha sempre nossas aulas, ele pediu. O conteúdo é muito válido, que dá para você ter várias outras aplicações. Se você não assistiu, clique nesse link que eu vou deixar disponível aqui em cima e assista. É muito legal o que dá para fazer com o conceito daquela aula. Mas vamos mostrar como criar uma ferramenta usando só o Excel, só as fórmulas do Excel, para fazer trazer o mesmo resultado. Então vamos na tela, ó. Aqui eu já deixei pronto aqui, vou mostrar para vocês qual que é o resultado final. Então, por exemplo, se eu colocar aqui R$5.000, data a partir de hoje, 10/7/2017, vamos colocar em 12 parcelas com taxa de 1% ao mês. Então ele já calculou aqui, ó, o IOF, custo efetivo total, as parcelas mês a mês e as datas. Então a pessoa começaria a pagar dia 10/8 e todo dia 10 ali na sequência durante 12 meses. Se eu aumentar esse prazo para 36 meses, ó, ele já recalcula tudo. E agora aqui eu tenho 36 parcelas. Então agora vamos mostrar como é feito isso. Então vou clicar aqui, vou apagar esses dados todos. Apagar tudo. Isso aqui é o que é preenchido e aqui são as fórmulas, essas duas células e aqui nas parcelas aqui. Isso aqui são valores fixos, né, que é a alíquota do IOF, a alíquota máxima do IOF e a alíquota adicional. Então quem assistiu aquela aula já vai saber o porquê disso aqui. Então isso aqui é o que? A alíquota do IOF ela é multiplicada pela quantidade de dias. Só que se ela chegar a 3%, ela é no máximo 3%. Ela não pode ser mais do que 3% a alíquota do IOF. Então a gente tem que fazer uma condicional ali para verificar isso também. Então vamos começar aqui pela data. Então pela data, o que a gente faz? A gente tem que colocar aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui são 36. Vamos colocar aqui 6 para ficar de uma forma que apareça na tela inteira. Então 6 parcelas. Ele tem que aparecer aqui as 6 primeiras células. E o restante tem que ficar em branco. Então como que eu faço isso? Primeiro, eu vou começar aqui mostrando para vocês a função lim. Lembrando que existem mais de uma forma de fazer esse cálculo todo aqui. Eu vou mostrar uma forma e aí vocês avaliam se a forma atende às necessidades de vocês. A função lim, ela traz, deixa eu mudar aqui a formatação, depois eu volto para a data, Ctrl 1 para abrir a janela de formatar células, vou colocar em geral e vou dar um OK. Então percebam que ele traz a posição da linha. Então aqui é 7, 8, 9 e assim por diante, a posição da linha. Só que eu quero que em vez de trazer o 7 aqui, que ele traga 1. Se eu fizer lim menos 6, ele vai trazer 1. Aqui vai trazer 2 e assim por diante. Só que eu não quero deixar de uma forma que se eu acrescentar uma linha aqui, ele fique errado. Eu quero pegar e identificar quantas linhas tem aqui antes dessa primeira linha. Então o que eu posso fazer? Posso colocar aqui, ó, menos, vou utilizar a função corresp. Função corresp, eu vou procurar um valor, que eu vou procurar o que, ó? A palavra data, na minha matriz, que vai ser a coluna A inteira, e eu só vou procurar por correspondência exata, ou seja, 0. Vou fechar, vou dar um enter. E agora sim ele traz, ó, a partir de 1. 1, 2, 3. Se eu incluir uma linha aqui, por exemplo, ó, ele vai continuar correto. Tá vendo? Porque ele vai já, através da função corresp, vai acertar. Só que aqui, ó, ele está trazendo todos os números. Eu quero limitar a 6 parcelas. Então, eu posso vir aqui e utilizar a função C, que aí eu vou verificar se isso aqui, vamos copiar, se isso aqui for menor ou igual
a quantidade de parcelas, e parcelas está com nome, então ó, PARC é um nome dessa célula. Se ele for menor ou igual, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma função para trazer a data a partir desse, ó, esse 1 aqui, ó, eu vou trazer um mês a mais dessa data, no 2 eu vou trazer 2 meses a mais, na 3 meses a mais e assim por diante. Então aqui eu vou pegar, vou usar a função data_m. Data_m, ele vai trazer uma data adicionando ou subtraindo meses. Então a data de referência, essa data inicial, e a quantidade de meses. Se eu quisesse diminuir, eu colocaria um número negativo. Se eu quiser aumentar, eu coloco um número positivo. E aí, qual que vai ser esses meses a mais? Vai ser esses próprios números que já estavam aqui, 1, 2, 3, 4 até o 6, né? E aí, para limitar o 6, é o menor ou igual a parcela. E aqui os meses, aqui essa numeração dos meses que vai ser incrementado, eu vou dar um Ctrl V que eu já tinha copiado. Então, ó, que é a função lim menos a corresp, que estava trazendo 1, 2, 3 e assim por diante. Então já tem a função data_m aqui, que ele vai trazer os datas mês a mês. E se esse valor não for menor ou igual a 6, aí ele vai trazer em branco. Então este é o segredo aqui da função C, para ele trazer data só na quantidade de meses que eu quero. Agora vamos formatar novamente para data. Ctrl 1, formato de data e OK. Então tem aqui, ó, mês a mês, a partir de um mês após a data de referência. Então 10/8, 9, 10, 11, 12 e janeiro de 2018. Se eu colocar 4, ó, traz aqui. Se eu colocar 8, ele já vai automaticamente preenchendo a quantidade correta de meses. Na sequência, vamos já calcular primeiro o IOF aqui, para depois, quando a gente calcular a parcela, a gente vai ter que somar o IOF. Então vamos lá. O IOF, a gente vai ter que fazer dois cálculos, do IOF comum e o IOF adicional. O IOF adicional é mais fácil, então já vamos começar por ele, que é mais fácil. O IOF adicional vai ser isso aqui, o valor, vezes essa taxa fixa aqui do IOF adicional. Dou um Enter, ó, ele já trouxe aqui o valor. Isso aqui vai ser fixo. Só que esse valor eu vou ter que somar com o IOF, esse IOF aqui, que ele vai pegar a quantidade de dias. E aí, para eu chegar na quantidade de dias, o que eu posso fazer? Eu vou pegar, primeiramente, eu vou ter que identificar qual que é o máximo dessas datas. Eu poderia utilizar aquela função data_m, pegando essa data como referência e a quantidade de parcelas como o número de meses. A gente já viu dessa forma. Então vou fazer agora de uma outra forma para poder mudar um pouquinho. Então vou utilizar a função máximo. A função máximo eu vou pegar aqui, ó, de todo este intervalo aqui. Isso aqui é uma tabela, então ele traz aqui o nome, ó, TB dados, que é o nome da tabela, coluna data. E aí eu fecho parênteses e aí eu tenho já um máximo. Deixa eu subir, então o máximo. Então antes disso vamos fazer o seguinte, eu vou tirar de novo esse valor que a gente calculou, depois a gente faz de novo, é facinho, e eu vou dar um Enter. Então o máximo aqui, ó, se a gente converter para data isso aqui, ó, olha só, 10/3/18, 10/3/18, ele pega a maior data que tem nesse intervalo. Eu vou cancelar para não converter, e agora vamos lá. Então já tenho a maior data. A partir dessa maior data, eu vou colocar um menos esta data de referência, que está com o nome DT. E aí eu tenho isso em quantidade de dias. Então, são 243 dias. Esses 243 dias, vou abrir e fechar parênteses aqui. E aí eu vou multiplicar essa quantidade de dias pela alíquota de IOF, que está com o nome também ALIQ IOF. Aí eu chego na alíquota de IOF, que é 2% ali, né? Arredondando, que pode ser que tenha casas decimais. E aí eu vou ter que verificar se esses 2%, qual que é menor, os 2% ou os 3%. Então eu posso usar, da mesma forma que a gente usou o máximo, eu posso utilizar um mínimo. Mínimo, função mínimo, abro parênteses, ponto e vírgula, esse cálculo que a gente fez e o máximo da alíquota de IOF, fecho parênteses, dou um Enter, ó. Então o mínimo ainda é os 2%.
Se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, 18 meses, agora o mínimo passa a ser 3%. E aí quando eu chego nesse valor mínimo, eu simplesmente multiplico por o valor da operação. Aí eu já tenho o valor aqui, ó, do IOF. Se eu voltar aqui agora para 10 meses, aí ele agora mudou já o valor certinho. Se eu tiver aqui 12 meses, 13 meses, então ó, a partir de 13 meses o valor fica fixo, porque ele vai pegar a alíquota máxima. Posso colocar aqui, ó, 420 meses, que ele vai continuar com R$150 do IOF. Então agora vamos somar este valor com aquele valor do IOF adicional, que é este valor vezes a alíquota de IOF adicional. Ok, já temos o IOF. Agora que já calculamos o IOF, a gente já pode criar aqui o valor da parcela. O valor da parcela, eu vou utilizar a mesma função que a gente utilizou lá no VBA, que é a função PGTO, pagamento aqui, né, abreviatura de pagamento. PGTO, ele pede para a gente a taxa de juros, ele pede o número de parcelas e o valor presente. Lembrando que, inclusive se você estiver fazendo em calculadora financeira, HP12C, se você estiver fazendo no VBA, a gente já mostrou isso naquele vídeo, o valor presente você tem que colocar negativo, que senão ele vai trazer o valor da parcela negativo. Como a gente quer o valor da parcela sem ela constar como negativa, então a gente coloca o valor presente como negativo. E aí, o valor da parcela eu vou colocar aqui, né? Só que eu vou ter que somar este valor. Então, antes de colocar o menos, antes de colocar aqui, vamos colocar um parênteses. Vamos colocar soma aqui já, né? Que vai ser o valor da operação, ponto e vírgula, a soma com o IOF. Então, tem que somar esses dois, o valor e o valor do IOF. Se tivesse taxa, alguma coisa, você teria que incluir aqui também e somar também. Então, já tenho todos aqui os argumentos da função, que são obrigatórios, já tenho o valor da parcela. Só que percebam que aqui ele trouxe para tudo, porque aqui eu não coloquei a condição C. Então, vamos voltar aqui e vou colocar a mesma condição ali. Só que aqui, em vez de eu fazer todo aquele cálculo, eu posso simplesmente fazer isso. Se é a coluna do lado, por que ele aparece @data? Porque estamos trabalhando com tabelas. Então, senão ele apareceria A7. Como é tabela, ele faz a referência da linha da coluna data. Então, arroba quer dizer que é a linha corrente, a linha atual que você está aqui da coluna data. Se ela for igual em branco, então em branco. Se não, eu faço a conta. Simples assim. Então, quando eu dou Enter, agora ele só vai trazer o valor aonde tem valor aqui na coluna do lado. E o saldo, eu já posso até começar dessa mesma forma, que a gente já viu que tem que fazer isso, né? Então, se na coluna data for igual em branco, então em branco. Se não, qual o cálculo que eu vou ter que fazer do saldo? Eu vou ter que multiplicar o valor da parcela pela quantidade de parcelas para chegar para ter o valor com os juros. Poderia fazer de outra forma, poderia, mas eu vou fazer dessa forma que eu acho que é mais simples. Então eu vou pegar aqui o valor da parcela vezes a quantidade de parcelas, e aí eu vou chegar num valor total. Esse valor total eu vou ter que subtrair pelo quê? Pelo valor da parcela, certo? Pelo valor da parcela. E aí esse valor da parcela, cada mês ele vai aumentando, certo? Então aqui eu tenho o valor total, no primeiro mês vai ser menos 543. No segundo vai ter que ser menos 543 vezes 2. Então o que eu faço aqui? Eu posso fazer vezes e aquele cálculo lá daquela fórmula, que era a função lin menos corresp. Vou procurar a palavra data da coluna A, ponto e vírgula 0. Já tem aqui, deu alguma coisa errada. Então vamos lá, vamos conferir. Então eu tenho aqui a parcela vezes a quantidade de parcelas para pegar o valor total. Vamos colocar um parênteses aqui, porque eu tenho ali em menos corresp, ele está multiplicando antes. Aqui. Então aqui que é o parênteses que a gente precisa colocar. Agora sim, eu trago o valor, ó, mês a mês, o saldo, e no final ele tem que zerar. Só faltou agora a gente fazer o custo efetivo total, que aí é a
fórmula inversa da parcela. Aqui eu estou calculando a parcela, aqui eu vou calcular a taxa. Então, função taxa, número de parcelas, ponto e vírgula, qual é o valor da parcela, ponto e vírgula, menos o valor presente. O valor presente, lá a gente tinha colocado valor mais o IOF. Nesse caso a gente vai pegar só o valor, porque aí a gente vai, se a gente somasse os dois, ia chegar no mesmo valor de taxa que está aqui, 1%. Se eu pegar só o valor, aí ele vai trazer a taxa para a gente, a taxa real dos juros, né, o custo efetivo total. Então já está pronto aqui. Aí se eu pegar e aumentar esse valor, ó, 10 mil aqui, já mudou aqui o valor das parcelas. Eu quero ver em 36 meses. Ele já calculou aqui o custo efetivo total, o IOF, já fez aqui tudo certinho pra gente. E se eu apagar esses dados, ó, aqui deu erro, né? Então vamos tratar isso também. Então vamos fazer assim, ó, igual se eu posso verificar aqui, ó, se o valor for igual em branco, ponto e vírgula. Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma função ou aqui, função ou, que ele vai ter que se atender uma das condições, ele vai ser verdadeiro. Então se o valor, ou então se a data for igual em branco, ou o valor das parcelas for igual em branco, a quantidade de parcelas, aliás, ou a taxa for igual em branco, então, fecho parênteses do ou, então fica em branco. Se não, eu faço o cálculo do mínimo ali e no final eu fecho parênteses. Ok. E vou fazer a mesma coisa para cá. Então aqui agora eu vou copiar. Até aqui copiei. E no final fecho parênteses. Ok. Então já está pronto, pessoal, ó. Vamos colocar aqui um novo valor, 15 mil. A partir de hoje, em 48 parcelas, com taxa de 0,5% ao mês. 0,5. Aí. Então ele já trouxe o cálculo do custo efetivo total, o valor do IOF. E aqui ele tem que ter 48 vezes aparecendo aqui os meses aqui e as parcelas. 48, o valor aqui parcela por parcela. Ó, pegar 15 mil com banco, ó, com 0,5% vai pagar 17.480. Se a gente pegar, poderia até colocar uma outra coluna aqui com valor final também, se quisesse, né? Se fosse com 1%, olha como aumenta. Vai para 19.601. Então, pessoal, eu quis mostrar para vocês que dá para a gente fazer também pelo Excel. Pelo Excel a gente consegue fazer muitas coisas, existem várias fórmulas. Aqui a gente consegue fazer também de uma forma dinâmica aqui, então ele só vai aparecer até o mês da quantidade de parcelas, muito bacana isso, né? Se quisesse pegar, deixar de uma forma que ele eliminasse essas linhas, aí teria que juntar o Excel com o VBA, né? Você poderia acionar um evento no worksheet change, né? Para quando você mudar o valor dessa célula aqui, da quantidade de parcelas, ele pegar e deixar só dimensionar a nossa tabela com a quantidade de linhas que tem na quantidade de parcelas. Mas o resultado é este, pessoal. Dá para fazer muita coisa bacana. Vamos a alguns recados, pessoal. Primeiro, se vocês gostaram da aula de hoje, curtam o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos, vamos levar esse conhecimento para mais gente e se inscrevam no nosso canal para receber as notificações. Outro recado, já tivemos alguns convidados no nosso canal, recebemos o MVP João Benito Salvastano, ele deu uma aula falando várias dicas de data e hora, como tratar data e hora no Excel, dicas sensacionais. Se vocês não assistiram, assistam. Tivemos também entrevista com Júlio Batista, eu dei muita risada na entrevista com ele, foi uma entrevista sensacional. Ele deu várias dicas muito boas, uma pessoa de uma simplicidade ali, show de bola. Assistam essa entrevista também, que foi muito bacana. Teremos na próxima quinta-feira, dia 13,
uma entrevista com Tomás Vasquez, que também é uma pessoa sensacional. Tem um blog dele e o fórum que ajuda muita gente. Já me ajudou bastante ali quando eu estava começando a estudar VBA, assim como o Júlio Battisti também. Então, não percam. Próxima quinta-feira, às 21 horas, Tomás Vasquez. Na próxima semana, dia 20, vamos receber Felipe Gualberto, que ele vai trazer uma aula de como aumentar a velocidade do seu código em VBA, melhorar a velocidade da execução do seu código. Dicas sensacionais também. Felipe Gualberto é MVP de Excel. Ele tem o site lá, Ambiente Office, que tinha vários conteúdos também que ajuda muita gente. Agora ele está mudando ali para o site mlf.net.br. Também não percam essa aula, vai ser muito boa. Dia 20, quinta-feira, dia 20, às 21 horas. Teremos outros convidados, alguns já estão confirmados, outros a confirmar ainda. Então fiquem ligados no nosso canal que a gente vai ter muito conteúdo bacana pela frente. Mais um recado, pessoal. Teremos o ENAPROD em agosto, vai ser uma semana de palestras. No dia 13 será a minha palestra às 10 horas, vamos falar sobre automatizações com o SAP. Então também se inscrevam, vou deixar o link na descrição do vídeo, se inscrevam para poder assistir. As aulas só vão estar disponíveis para quem se inscrever, ok? Então muito obrigado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal.